A paz do Senhor. A Terra, o nosso mundo, o nosso planeta, ele é plano ou ele é esférico? Ou ele é redondo? Tem quem acredita que a Terra é plana. E tem quem acredita que a Terra não é plana. Ela é redonda. Além de algumas provas, pesquisas, estudos e outras evidências, os terraplanistas também usam a Bíblia para confirmar que a Terra é plana. Os terraplanistas também dizem que acreditar na Terra bola ou na Terra esférica é desacreditar em Deus e na Bíblia Sagrada. E eles explicam o porquê. Lembrando que tem terraplanista que não é cristão, mas crê que a Terra é plana. Segundo pesquisas, 16 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Então, sobre esse assunto do formato da Terra, se a Terra é plana ou é redonda, é um assunto assim que vem sendo debatido por longos anos entre terraplanistas e globalistas. Eu, irmão Fabiano, se você quer saber a minha opinião sobre esse assunto, se você quer saber se eu sou terraplanista ou se eu sou globalista, não deixe de ver esse vídeo até o final. E já peço para você dar o like e peço também para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, que você compartilhe esse meu vídeo com os teus amigos, familiares, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook e comenta no meu vídeo. E comenta e responde o que você é, se você é terraplanista, se você é globalista, se você está em dúvida, se você não tem certeza qual é o formato da Terra, se ela é plana ou se ela é redonda. Então eu vou falar aqui algumas alegações principais do porquê dos terraplanistas crerem que a Terra é plana. Tem muito mais alegação da parte dos terraplanistas, mas eu vou citar aqui algumas, assim, as mais principais a respeito desse assunto. E uma delas eles usam o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22, que diz assim: Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra. Quem está assentado sobre a cúpula da terra? Deus. Em outras versões da Bíblia diz assim, Isaías 40, 22, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Outra versão diz assim, Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ainda outra versão diz assim, Ele é o que está assentado sobre o globo terrestre. Então perceba que algumas versões da Bíblia, uma Bíblia diz de um jeito, outra Bíblia diz de outro jeito. Mas a palavra só muda a palavra, mas o significado é o mesmo. A verdade é que Isaías está dizendo que o formato da Terra é redondo e não quadrado ou outro tipo de formato. Para os terraplanistas, a Terra é redonda, mas no formato de pizza. A pizza é redonda e plana, nisso eu concordo. A Terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Jó, capítulo 38, versículo 14. Esse é o formato real da Terra plana, segundo os terraplanistas. Então aqui eles usam Jó capítulo 38, versículo 14, provando que a Terra é plana porque Jó está ilustrando um selo, onde esse selo aí era selado pelos reis e não poderia ser aberto a não ser por tal pessoa autorizada a abrir este selo ou esta carta. E você percebe aí na imagem que este selo aí, ele é redondo, mas ele também é plano. Dá uma olhada nesse vídeo, nessa foto aqui do olho. Dá uma olhada nele e dá uma meditada. Olha bem, presta atenção nessa imagem aqui do olho. Outra alegação dos terraplanistas é que Bíblias antigas possuem, não todas, mas algumas Bíblias antigas têm imagens da Terra plana nela, com o domo. E Bíblias atuais não se vê isso. Isso é uma verdade. Eu até hoje não vi uma Bíblia atual, principalmente com essa imagem desenhada na Bíblia, como tem algumas Bíblias antigas, onde está ali desenhado o formato da Terra, e o desenho ali é no formato de uma Terra plana, com o domo sobre as nossas cabeças. Logo estarei explicando melhor sobre o domo.
Outra alegação dos terraplanistas é que a NASA é uma farsa. Outra alegação: imagens do homem no espaço não passam de CGI, é computação gráfica. Outra alegação dos terraplanistas, que evidências científicas provam que a Terra é plana. Outra evidência: há uma borda de gelo, outra alegação, há uma borda de gelo sobre toda a Terra. Essa borda é a Antártida, que rodeia o mundo todo. Sobre esse assunto da Antártida, tem pessoas que acreditam que a Antártida não era como é hoje. Hoje ela é coberta por gelo, que muitos anos atrás ela não foi assim, que ela tinha vida, que ela era uma terra de frutas, de árvore, de mato, de vegetação. Então, pessoas na Terra plana se acredita que há uma borda de gelo que rodeia toda a Terra. Jó capítulo 26, versículo 10. Traçou um círculo à superfície das águas. Então os terraplanistas acreditam nisso, que ao redor de toda a Terra é rodeada por um enorme muro de gelo, aonde para o lado que você for, você irá acabar chegando nessa borda. Você não pode atravessar ela, porque ela é muito comprida, tem muitos quilômetros. Observação: tem quem acredita que há terras além dessa borda. Verdade? Mentira? Eu não sei, eu não posso dizer de certeza. No filme O Show de Truman, eu assisti. Truman vive em um mundo fechado, onde o céu é protegido por um domo. E não importa para que lado em linha reta você siga, você chegará em um enorme paredão. Esse paredão impede as pessoas de saírem daquele mundo em que Truman vive. Você que viu o filme, lembra da parte em que Truman foge pelo mar com um barco e bate numa parede ou na parede? Esse filme, O Show de Truman, foi criado para provar que os terraplanistas estão certos a respeito de como é o nosso mundo, ou foi criado para zombar dos terraplanistas, ou apenas foi criado sem alguma intenção para isso ou aquilo? Jim Carrey comentou uma vez sobre o formato da Terra. Ele disse que a Terra é plana. Ele falou sério ou falou brincando? Aí que tá. Como que vamos acreditar num homem desse? Que a fama dele foi devido a ser um comediante. E aí? Eu vi, não lembro onde que eu vi, que uma vez ele falou que ele disse que a Terra é plana. Mas será que ele falou brincando? Será que ele falou sério? Não sei dizer de certeza. Dá uma olhada nessas imagens aqui. Eu não sei quem que criou essas imagens, se foi terraplanista ou se foi globalista. Mas perceba que nessa primeira imagem, há dois homens, onde um está representando a Terra globo, mas que mostra ali um naviozinho subindo pela curvatura da Terra. Aí mostra o outro ali, que é a Terra plana, que na Terra plana, se você chegou no final dela, você vai cair. Tem o desenho ali do barquinho caindo e água também caindo. Tem a outra, logo em seguida, que fala ali a loucura de terraplanista e a loucura inquestionável. Aí você vê ali na Terra plana o barquinho sobre o mar, e na Terra redonda o barquinho, como a Terra se ela é redonda, quando você está lá embaixo, você está de cabeça para baixo. Aí você vê o outro ali que fala que tem ali a Terra redonda e o barquinho lá, o navio, descendo pelo mar, descendo ali a curvatura da Terra. Aí logo a mais você vê ali a imagem da Terra plana com o domo e um bonequinho ali dentro, e o outro lado a Terra redonda com o bonequinho ali na parte de baixo, de cabeça para baixo. E na outra imagem você vê ali a Terra esférica, a Terra redonda, vários bonequinhos ali, uns em cima, outros embaixo, outros do lado direito, outros do lado esquerdo. Aí você vê
a imagem do lado direito, a Terra plana e os bonequinhos ali de posição correta. Então, qual dessas imagens para você tem mais fundamento? Ou qual dessas imagens para você é uma loucura? É algo para se pensar sobre esse assunto. Então, olha essas imagens de novo, presta atenção. Realmente, sobre esse assunto, é algo para se pensar, é algo para meditar. Perceba ali também nessa outra imagem ali do aviãozinho, que na terra-bola, o avião, ele está indo. Aí ele chega em um determinado momento, ele vai ter que começar a descer. Aí ele faz a curvatura, começa a descer a curvatura da Terra. Eu logo já vou falar sobre a curvatura da Terra. Então, outra alegação dos terraplanistas é sobre o domo, que que já mencionei, mas agora eu vou falar, explicar melhor como que é isso, o que é o domo. Para os terraplanistas, a Terra é protegida por um domo, uma espécie de escudo inquebrável. Quando a Bíblia diz firmamento, abóboda ou cordel, para os terraplanistas, a Bíblia está se referindo ao domo. Domo esse que impede algo ou alguém de sair da terra ou entrar nela. Deus passeia pela abóboda do céu. Jó capítulo 22, versículo 14. Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido, como espelho fundido. Jó capítulo 37, versículo 18. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó capítulo 38, versículo 5. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Deus é o que edifica as suas câmeras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. Amós capítulo 9, versículo 6. Então, através desse domo, abóboda ou firmamento que a Bíblia diz ser sólido como um espelho, ninguém pode entrar ou sair da terra, derrubando por terra a crença em alienígenas e de que o homem pisou na lua, e que a todo momento o homem está indo para o espaço, e que muito menos amanhã depois vai para Marte ou para Júpiter. Deus colocou uma tenda sobre o sol. Salmos 19, verso 4. Para os terraplanistas, essa tenda é o domo, e que os foguetes lançados batem nesse domo ou nem chegam até o domo. Segundo os terraplanistas, esse domo será quebrado quando Jesus Cristo voltar. Veja essa imagem da personagem Sandy, do desenho Bob Esponja. Tem terraplanista que acredita que o Sol e a Lua ficam fora do domo. Olha só. Então, tem terraplanista que o Sol e a Lua ficam aqui junto com o domo, abaixo do domo, mas tem terraplanista que acredita que o Sol e a Lua ficam fora do domo. Mas será que esse firmamento de que a Bíblia fala não seria o espaço? Outra alegação dos terraplanistas é que a Terra não se move. Se a Terra se movimenta, então por que sempre vemos as mesmas estrelas no espaço? A Terra está parada e não gira ao redor do Sol. É o Sol e a Lua que giram ao redor da Terra, provocando noite e dia. E o Sol se deteve, e a Lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué, capítulo 10, versículo 13. O Sol retrocedeu 10 graus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 11. E Isaías, capítulo 38, versículo 8. Levanta-se o Sol, e põe-se o Sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5. O Sol e a Lua param nas suas moradas. Abacuque, capítulo 3, versículo 11. Então perceba que para os terraplanistas, a Terra ela não se move. Não é a Terra que gira ao redor do Sol. Pelo contrário, a Terra está parada, não se move, e é o Sol e a Lua que a rodeiam
sobre a terra, provocando noite e dia. Outra alegação dos terraplanistas é que a lua, o sol e as estrelas ficam aqui junto com a terra, abaixo do domo. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 16. O sol, a lua e as estrelas não ficam lá em cima no espaço, como a ciência diz e mostra, e como os filmes, séries e desenhos também mostram. Para os terraplanistas também, foi o que eu falei agora, que o Sol ele é menor que a Terra. Segundo a ciência, cabem dentro do Sol 1.300.000 terras, de tão grande que o Sol é. O Sol não é uma bola de fogo, não é uma bola em chamas. Se o fogo precisa de oxigênio para queimar e no espaço não tem oxigênio, então como é que no Sol pode ter fogo? Assim dizem os terraplanistas. Outra alegação dos terraplanistas, ou do porquê eles serem terraplanistas, que há água no espaço. E sem o domo, a terra seria inundada pelas águas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Gênesis capítulo 1, versículo 6. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Salmo 148, verso 4. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Outra alegação dos terraplanistas, que não tem satélites no espaço. Se há tantos satélites no espaço como dizem, então, como eles não se chocam? Se existem satélites, então por que não temos sinal de rádio, TV ou celular, como por exemplo, em alguns locais como em áreas rurais e em florestas? 95% do sistema de informação que conecta o mundo é por cabos espalhados pelos oceanos. Os outros 5% são as antenas terrestres e os famosos balões télites. A respeito da gravidade, para os terraplanistas, as pessoas e coisas caem porque não voam. Também para eles, o que eu comentei um pouquinho antes é a respeito da curvatura da Terra, que não há curvatura na Terra. Curvatura é somente na Terra esférica, na Terra bola. Então, como a Terra é plana, não existe esse negócio de curvatura. A Terra não faz curva nenhuma, pois ela é plana e não existe curvatura na Terra plana. É impossível ver algo distante numa Terra esférica. A árvore ficou tão alta que era vista até dos confins da terra. Daniel capítulo 4, versículo 11. Quando Jesus Cristo voltar, será impossível todos os homens vê-lo vindo sobre as nuvens do céu, se a terra for esférica. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, se a terra é esférica, Jesus volta, Jesus vem, está lá na parte de cima, e os que estão morando lá embaixo, na parte de baixo da terra, porque ela é esférica, não vão poder ver o Senhor Jesus Cristo. Assim é com a árvore também, lá do livro de Daniel, que cresceu, que ficou tão alta, que todo mundo que vivia sobre o planeta Terra podia vê-la. Então, para todo olho ver Jesus Cristo quando ele voltar, isso só é possível na Terra plana, para os terraplanistas. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus capítulo 4,
versículo 8. Quando você não consegue ver mais o barco no horizonte, não é por causa da curvatura da terra, é por causa da distância que há entre você e o barco. E o olho humano é limitado, ele enxerga até tal distância. Para os globistas, o barco some no horizonte devido à curvatura da terra. Eu já mostrei ali uns desenhos do barco ali descendo a curvatura da terra. Outra alegação dos terraplanistas é a respeito das estrelas, que as estrelas são menores que a terra. A Bíblia diz que as estrelas cairão sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. Se as estrelas são maiores que a terra, como diz a ciência, então como explicar Apocalipse capítulo 6, versículo 13? Se as estrelas são maiores que a terra, basta uma só estrela para acabar com o nosso mundo, não é mesmo? Uma observação minha, eu do irmão Fabiano. Tem quem acredita que essas estrelas de Apocalipse capítulo 6, versículo 13, se refere a demônios e não a corpos celestes ou corpo físico. Para mim, irmão Fabiano, essas estrelas não têm nada a ver com demônios. Outra alegação dos terraplanistas é a respeito dos planetas. Que os planetas Júpiter, Saturno, Plutão, Urano e etc. não são planetas. A razão pela qual a Bíblia não menciona planetas no dia da criação é porque não há planetas. Os planetas são simplesmente estrelas errantes. A Bíblia diz que Deus criou a terra, o sol, a lua e as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 16. Outra alegação dos terraplanistas é a respeito de captura de imagem feita no espaço. Como pode a ciência conseguir uma imagem nítida de algo no espaço que está a milhares de quilômetros da Terra e muitas das vezes uma câmera em nossa própria cidade não faz uma foto nítida de algo ou alguém a poucos metros de distância? Isso aí é para se pensar também. Por isso e por outras é que os terraplanistas continuam crendo que a NASA e a ciência são uma farsa. E aí, tá gostando do vídeo? Você já sabia disso? Você já tinha conhecimento sobre esse assunto? Já ouviu falar da Terra plana? Não ouviu? Então, como eu falei, essas são apenas algumas alegações, as principais que os terraplanistas falam, do porquê deles serem terraplanistas. E agora eu estarei dando a minha opinião sobre o assunto, se eu sou terraplanista ou não. Então vamos lá. Apesar da Bíblia passar um entendimento de que parece que a Terra é plana, que há um paredão sólido rodeando toda a Terra, que há um domo sobre nossas cabeças e que há água no espaço e pessoas dizendo com toda a certeza que a Terra é plana, mesmo assim, o irmão Fabiano Pedroso, no momento, não sei em que acreditar. Não sei de que lado ficar. Ainda estou em dúvida por algumas razões. Quero deixar bem claro também que eu não acredito em tudo o que a NASA e a ciência dizem sobre isso ou aquilo. Confesso também que muitas das argumentações dos terraplanistas a respeito da Terra plana têm fundamento. No momento, não posso bater no meu peito e dizer com toda a certeza: a Terra é plana ou a Terra é esférica. Sobre a Terra ser uma bola, não creio muito nisso. Quero deixar bem claro para vocês a respeito da nossa Terra ser uma esfera, como a gente vê aí, como é mostrado pela ciência, pela NASA. Eu não creio que eles estão falando a verdade
quando dizem que a Terra é uma bola, que ela é redonda, que ela é esférica. Eu tenho um conhecido que ele acreditava na Terra bola. Depois virou terraplanista e mais tarde abandonou a Terra plana para abraçar a Terra bola novamente. Isso é normal. Quem sabe você hoje é globista, amanhã depois você se torna terraplanista. Quem sabe você hoje é terraplanista e amanhã vem a ser globalista. Eu, como eu falei, eu estou em dúvida sobre esse assunto, mas quem sabe amanhã depois eu possa vir dizer e bater no peito, agora eu tenho certeza do formato da Terra. A Terra é plana ou a Terra é esférica. Se eu, enquanto viver neste mundo, não ter a certeza de quem está certo, se é os globistas ou os terraplanistas, então, com certeza, chegará o dia em que ficarei sabendo a verdade, pois nada ficará em oculto que não seja revelado, e nada ficará escondido que não seja descoberto. Mateus capítulo 10, versículo 26. Na verdade, sobre esse assunto da Terra plana, eu não estou preocupado. Não esquento com isso. Estou preocupado com o Evangelho de Jesus Cristo, em anunciar o Evangelho. Evangelho esse que salva, liberta e transforma, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então eu quero dizer aqui para vocês que tem muito cristão que está mais falando do formato da Terra do que o próprio Jesus. Tem muito cristão que fala mais de política do que o próprio Jesus. Tem cristão que está mais ocupado a respeito da Terra, se ela é plana ou globo, do que o próprio Jesus. Tem cristão que está mais preocupado com a política do que com o próprio Jesus, do que com o Evangelho. Então eu não, meus irmãos. Se a Terra é plana ou esférica, para mim tanto faz, tanto fez. Jesus disse para mim, ide, pregar o Evangelho, fale dele. Jesus não disse para mim, vá e fala da Terra, se ela é plana ou se ela é redonda. Então eu não esquento com esse assunto, porque é um assunto que, se você debater, é outro assunto polêmico que não tem fim. Os debatedores, ninguém abre mão das suas opiniões. Então muitas das vezes não vale a pena ficar debatendo sobre isso, sobre aquilo, se a Terra é plana, se ela não é. Então o que eu me preocupo mesmo é falar de Jesus, falar da Bíblia, porque nesse nome tem poder. E aí depois, mais para frente, que nem eu já falei, lá, quem sabe, lá do outro lado, lá na glória, aí eu vou poder ver com os meus olhos, ou Deus vai me falar se a Terra é plana ou se ela é redonda. Então, ninguém será salvo por ser terraplanista ou globista. E também ninguém perderá a salvação por ser terraplanista ou globista. Tanto o terraplanista como o globista, se não tiver Jesus no coração, para o céu é que não vai. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus! Atos capítulo 4, versículo 12. Para finalizar, eu deixo 5 conselhos para você a respeito desse assunto da Terra plana. Primeiro conselho, leia a Bíblia. Segundo conselho, pesquise sobre o assunto Terra plana. Você que está em dúvida sobre esse assunto, ou você que quer ter mais conhecimento sobre esse assunto. 3. Faça parte de grupos da Terra plana no Facebook e no WhatsApp. Lá você pode fazer pergunta, tirar suas dúvidas. 4. Não coloque sua vida em risco tentando provar que a Terra é plana ou esférica. Tem gente que morreu tentando provar que a Terra é plana. 5. Quinto conselho, não xingue, não ofenda e muito menos fique inimigo de quem não tem o mesmo pensamento do que você a respeito do formato da Terra. Amém? É triste, meus irmãos, como eu vejo por aí,
as pessoas se xingando, uma xinga a outra porque ela é terraplanista, porque ela não concorda com isso, porque ela não concorda com aquilo, porque a pessoa não concorda com o que ela acredita. Aí muitas das vezes tem pessoas, não todas, mas muitas, se xingam, um chama o outro de globaloide, um diz, o terraplanista louqueou, e falam sobre isso, e xingam, se ofendem, ao ponto até, tem pessoas, se estão de frente a frente, são capazes de se agredir um outro. Então não é assim. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem à verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Irmão Fabiano, é proibido debater? Não, não é proibido debater. Desde que o debate seja como eu li aqui, pacífico, brando, com amor, com calma, com paciência. Porque muitas das vezes acabamos nos aborrecendo com a pessoa que está debatendo contra nós, e é aí que mora o perigo. Os debates devem ser pacíficos, sem ofensas ou xingamentos. Nem todo mundo tem a mesma opinião que a nossa e por isso devemos respeitar. Então respeite quem não tem a mesma opinião que você. Se você é terraplanista, respeite o globalista. Se você é globista, respeite o terraplanista. Tem debates que não levam a lugar nenhum. E é uma grande perca de tempo ficar debatendo. Além de que é desgastante também. Geralmente os debatedores não abrem mão de suas opiniões. Eu, o irmão Fabiano, não debato mais sobre o mesmo assunto com a mesma pessoa. Não vale a pena. E agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o assunto? Você é terraplanista? Você é globalista ou globista? A Terra é plana ou esférica? Ou você não tem certeza se é plana ou se é esférica? Comenta aí embaixo. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto. Amém?